Como policial, você acaba se acostumando com o barulho, a correria, a natureza imprevisível das pessoas e seus problemas. Mas de vez em quando, você se depara com algo que te abala profundamente, algo que não se encaixa nas caixinhas que você criou para entender o mundo. Era uma tarde tranquila e nublada quando o chamado chegou. Aquele tipo de dia em que o céu está coberto de cinza e tudo parece abafado, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Eu estava na delegacia terminando alguns relatórios quando a voz da operadora de rádio soou. Um menino de 8 anos havia sido dado como desaparecido por sua mãe. Ela o tinha visto pela última vez brincando no quintal da frente, e agora ele tinha sumido sem deixar vestígios. Senti aquele nó familiar de preocupação no estômago enquanto pegava meu equipamento e saía. Casos de crianças desaparecidas sempre eram prioridade e o tempo era crucial. A casa do menino ficava em um bairro tranquilo na periferia da cidade, cercado por uma grande área de floresta que se estendia por quilômetros. Enquanto dirigia, não conseguia afastar a sensação de que havia algo diferente nesse chamado, algo que não me parecia certo. Cheguei à casa, um lugar pequeno com um gramado bem cuidado. A mãe estava esperando na varanda, com o rosto pálido e os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela estava retorcendo as mãos, seu corpo inteiro tenso de medo. "Já, obrigada por ter vindo, policial", disse ela com a voz trêmula. "Por favor, você precisa encontrá-lo. Ele nunca saiu assim antes." Assenti, tentando dar um sorriso tranquilizador. "Vamos fazer tudo o que pudermos para encontrá-lo, senhora. Pode me contar exatamente o que aconteceu?" Ela respirou fundo, tentando se acalmar. "Ele estava brincando no quintal ali", disse, apontando para um pedaço de grama perto da cerca. "Eu entrei em casa por 1 minuto para pegar um pouco de água para ele. Quando voltei, ele não estava mais lá. Eu procurei em todo lugar, chamei por ele, mas não respondeu. Ele nunca foi para a floresta sozinho, ele sabe que não pode." Segui o olhar dela até o fim do quintal, onde a cerca terminava e começava a floresta. As árvores eram altas e densas, com galhos entrelaçados no alto, lançando longas sombras no chão. A entrada para a floresta era marcada por um caminho estreito e bem usado, do tipo que as crianças poderiam usar para explorar ou brincar de faz de conta. "Você checou a floresta?" perguntei, já sabendo a resposta. Ela balançou a cabeça rapidamente. "Não, eu não quis entrar lá sozinha. Pensei que ele poderia ter apenas se afastado, que voltaria se eu esperasse, mas ele não voltou. Chamei reforços pelo rádio, pedindo mais unidades para ajudar na busca, e voltei para falar com a mãe. Vamos começar procurando na floresta. Se ele estiver lá, vamos encontrá-lo." Ela assentiu com os olhos arregalados de preocupação. "Por favor, encontre ele." Dei um aceno de confirmação e segui em direção ao caminho com a lanterna na mão. Embora ainda fosse dia, a floresta era densa, com árvores altas formando um dossel fechado que bloqueava grande parte da luz. O chão era macio e irregular, coberto por uma espessa camada de folhas caídas e vegetação rasteira. Enquanto caminhava, chamava o nome do menino, minha voz ecoando entre as árvores, mas não havia resposta, apenas o som do vento balançando as folhas e os chamados distantes de pássaros. Continuei andando, com os olhos atentos ao chão, procurando qualquer sinal dele. Uma pegada, um pedaço de roupa, qualquer coisa. Quanto mais avançava, mais a sensação de inquietação crescia. A floresta estava quieta demais, parada demais, como se até o ar estivesse prendendo a respiração. Já passei muito tempo em florestas, mas havia algo diferente nesse lugar, algo que fazia minha pele arrepiar. Depois do que parecia horas de busca, finalmente vi algo. Um pequeno tênis desgastado, meio enterrado nas folhas. Meu coração disparou enquanto eu me apressava para pegá-lo. Era um tênis infantil, do tipo que facilmente poderia pertencer a um garoto de 8 anos. "Aqui!" Chamei os outros oficiais que haviam se juntado à busca, minha voz tensa de urgência. Eles vieram correndo, seus rostos sombrios ao verem o tênis. Nos espalhamos procurando pela área com renovada intensidade, mas não havia sinal do menino. Era como se ele tivesse desaparecido no ar,
deixando apenas aquele único e solitário tênis. O dia foi avançando, as sombras se alongando à medida que o sol se punha no horizonte. Vasculhamos a floresta, chamando seu nome, examinando cada centímetro de chão, mas não adiantou. O garoto havia sumido e ninguém tinha respostas. Voltei para a casa quando o crepúsculo começou a cair, com o coração pesado pelo sentimento de fracasso. A mãe estava sentada na varanda, tremendo enquanto segurava um cobertor em volta dos ombros. Quando me viu, seus olhos se encheram de lágrimas, e eu não tive coragem de dizer o que já sabia lá no fundo, que não iríamos encontrá-lo. Não hoje, talvez nunca. Vamos continuar procurando, disse, tentando soar mais confiante do que realmente me sentia. Vamos trazer mais policiais, equipes de busca, cães. Não vamos parar até encontrá-lo. Ela assentiu, mas eu podia ver o desespero em seus olhos, o modo como a esperança estava lentamente se esvaindo. Obrigada, policial. Por favor, encontre meu filho. Deixei-a ali, na varanda, com seus soluços ecoando no silêncio da noite, e fui em direção ao meu carro. Mas, quando estendi a mão para abrir a porta, algo estranho chamou minha atenção. Um som fraco vindo da direção da floresta. Era tão suave que quase não percebi, mas quando parei para escutar, ouvi claramente. Um chamado distante, como a voz de uma criança. Meu sangue gelou. Era a voz dele, eu tinha certeza. Mas não parecia certo. Não soava natural. Era distorcida, quase mecânica, como uma gravação repetida em um loop. Me ajude. As palavras me causaram um arrepio na espinha, me congelando no lugar. O som vinha das profundezas da floresta, muito além de onde havíamos procurado. Eu sabia que deveria chamar reforços, esperar os outros chegarem, mas algo me impulsionava a me mover, a seguir aquela voz. Peguei minha lanterna e voltei para a trilha. O feixe de luz cortando a escuridão crescente. As árvores se erguiam sobre mim com os galhos retorcidos como dedos deformados, bloqueando o pouco de luz que restava. A voz chamou de novo, agora mais perto, mas ainda distante, como se estivesse me conduzindo para o interior da floresta. Segui o som, meu coração batendo forte no peito, cada instinto meu gritando para eu voltar. Mas eu não conseguia. Eu precisava encontrar aquele menino, trazê-lo de volta para casa. O caminho foi ficando mais estreito, as árvores se fechando ao meu redor, até que eu mal conseguia ver o céu através da densa copa de folhas. E então, tão de repente quanto começou, a voz parou. O silêncio era ensurdecedor, me pressionando por todos os lados, fazendo minha pele se arrepiar. Apontei a lanterna ao redor, tentando me localizar, mas o feixe só revelava mais do mesmo. Árvores intermináveis e escuridão sem fim. Dei um passo à frente, e foi quando eu o vi. Algo pequeno e pálido bem no limite da minha luz. Meu fôlego parou na garganta, enquanto eu me aproximava. O feixe revelando cada vez mais da figura. Era o menino. Ele estava lá, em pé, descalço, com as roupas rasgadas e sujas, os olhos arregalados e vazios. Mas havia algo errado, algo profundamente perturbador no modo como ele parecia, no jeito como estava parado, tão imóvel, tão antinatural. Ei, amiguinho, eu disse suavemente, tentando manter a voz calma. Você está bem? Vamos sair daqui, tudo bem? Mas ele não respondeu. Apenas ficou ali, parado, me encarando com aqueles olhos vazios, o rosto sem expressão. Dei mais um passo à frente, meu coração martelando no peito. Tá tudo bem. Eu estou aqui para te ajudar. Vamos voltar para sua mãe. Ela está esperando por você. Mesmo assim, ele não se mexeu. E foi então que percebi. Ele não estava realmente me olhando. Ele estava olhando para algo além de mim, para a escuridão atrás de mim. Um frio gélido percorreu minha espinha, e eu lentamente me virei, apontando a lanterna para as sombras. A princípio não vi nada, apenas árvores e escuridão, mas pelo canto do olho, eu vislumbrei algo, algo se movendo, algo observando. Virei-me de volta para o menino, mas ele não estava mais lá. Desaparecera na noite sem fazer um som. O pânico tomou conta de mim enquanto eu chamava o nome dele.
Mas não houve resposta, apenas o eco da minha própria voz, engolido pela escuridão. Tentei refazer meus passos, encontrar o caminho de volta para a casa, mas tudo parecia igual. Cada árvore, cada sombra. Eu estava perdido, preso no labirinto infinito da floresta, sem saída. A noite havia caído completamente agora. A escuridão era absoluta. O único som era o batimento do meu coração e o fluxo de sangue em meus ouvidos. E então, justo quando eu começava a perder a esperança, ouvi de novo aquela voz chamando da escuridão: "Me ajude." Era a voz do menino, mas agora estava diferente, distorcida, retorcida, como uma gravação reproduzida ao contrário. O som me causou arrepios e minha mente entrou em um frenesi de medo. Eu sabia que deveria correr, sair dali, mas eu não conseguia me mexer. Não conseguia pensar. Tudo que eu podia fazer era ficar parado, congelado, enquanto a voz ficava mais alta, mais próxima. Virei-me lentamente, a lanterna tremendo na minha mão. E foi quando eu vi uma figura parada bem no limite da minha luz. Era o menino, ou pelo menos parecia ser ele. Mas havia algo errado, algo profundamente perturbador. Seus olhos estavam vazios, ocos. Seu rosto pálido e inexpressivo. Ele estava completamente imóvel, me encarando com aqueles olhos vazios, como se estivesse esperando algo. "Quem é você?" sussurrei com a voz trêmula, mas ele não respondeu. Apenas ficou ali me olhando com a boca levemente aberta, como se estivesse prestes a falar. E então, lentamente, ele levantou a mão, apontando para algo além de mim, para a escuridão. Virei-me seguindo seu olhar e foi quando vi uma sombra se movendo entre as árvores, vindo em minha direção cada vez mais rápido. Meu coração saltou para a garganta enquanto eu recuava, minha lanterna piscando enquanto tentava ver melhor. Mas a sombra desapareceu, sumindo na noite tão rápido quanto havia aparecido. Virei-me de volta para o menino, mas ele também não estava mais lá, me deixando sozinho na escuridão. Minha respiração estava ofegante, em curtos suspiros, e eu corri. Meus passos ecoavam entre as árvores enquanto eu procurava uma saída. Qualquer sinal do caminho de volta para a casa. Mas a floresta parecia se estender para sempre. A escuridão me pressionando de todos os lados. Finalmente eu rompi a linha das árvores. Tropeçando até a estrada, meu peito arfando de tanto esforço. Pude ver as luzes da casa à distância. Um farol de segurança na escuridão. Mas ao chegar na casa, parei. Meu coração quase parou de bater. A mãe ainda estava sentada na varanda, seus olhos arregalados de medo. Mas ela não estava olhando para mim. Ela olhava para além de mim, para a escuridão da floresta. E então, lentamente, ela levantou a mão, apontando para as árvores. Eu não olhei para trás, não podia. Apenas segurei a mão dela e a levei para dentro, trancando a porta atrás de nós. Ficamos ali, esperando no escuro, ouvindo qualquer som, qualquer sinal de movimento lá fora. Mas não havia nada. Apenas o silêncio, espesso e opressivo, nos cercando por todos os lados. Nunca mais vi o menino. Nunca descobri o que aconteceu com ele. Mas eu sei que ele ainda está lá, em algum lugar naquela floresta. E às vezes, quando a noite está silenciosa e o vento parado, eu ainda ouço aquela voz chamando da escuridão, ecoando entre as árvores. Me ajude, mas agora eu sei. Sei que não é realmente ele. É outra coisa. Algo que tem esperado nas sombras por muito tempo. E ainda está esperando. O menino desaparecido foi mais do que apenas uma pessoa perdida. Foi um vislumbre de algo mais sombrio, algo que desafia a explicação. O medo que senti naquele dia, a maneira como aquelas árvores pareciam ganhar vida com sombras e sussurros, é algo que nunca esquecerei. Há uma certa rotina que você desenvolve como policial, um ritmo no trabalho, que com o tempo se torna automático. Você responde a chamadas, avalia situações e lida com o que vier. Na maioria das noites, são as mesmas coisas: disputas domésticas, paradas de trânsito, pequenos furtos ocasionais. Mas, de vez em quando,
Você recebe uma chamada que abala seu íntimo, quebra o ritmo e faz você questionar tudo o que achava que sabia. Esta foi uma dessas chamadas, uma noite que ainda não consigo explicar totalmente e que me deixou com mais perguntas do que respostas. Era uma daquelas noites em que o ar parecia pesado, quase opressivo, como se uma tempestade estivesse prestes a começar. Eu estava perto de terminar meu turno, ansioso para ir para casa e relaxar depois de um longo dia. As ruas estavam quietas, o zumbido usual de atividade substituído por um silêncio estranho. Eu estava dirigindo por uma estrada deserta quando a chamada veio. A voz do despachante crepitou no rádio, informando sobre uma ligação para o 190 feita por uma senhora idosa que morava sozinha, em uma casa antiga, longe do centro da cidade. O relato era vago. Algo sobre uma mulher em sua casa, agindo de maneira estranha e se recusando a sair. O despachante não tinha muitos detalhes, apenas que a senhora parecia assustada e insistia que precisava de ajuda. Suspirei, virando o carro em direção ao endereço. Parecia uma verificação de bem-estar de rotina, talvez um caso de demência ou confusão, mas eu tinha um trabalho a fazer, então segui para a cena. A casa foi fácil de encontrar, uma pequena construção envelhecida, afastada da estrada, cercada por árvores e arbustos crescidos. Parecia estar ali há séculos, com a pintura descascada e as janelas embaçadas pela sujeira. Uma única luz de varanda piscava fracamente, projetando sombras longas e oscilantes pelo jardim da frente. Estacionei na entrada, o cascalho rangendo sob os pneus, e saí do carro. O ar estava denso com o cheiro de chuva e terra, aquele tipo de cheiro que anuncia uma tempestade iminente. Ao me aproximar da porta da frente, notei algo estranho. A porta estava ligeiramente entreaberta, deixando escapar uma fresta de luz do lado de dentro. Parei por um momento, minha mão pairando sobre a lanterna, uma sensação de desconforto surgindo no meu estômago. Não era incomum as pessoas deixarem suas portas destrancadas nessa parte da cidade, mas algo ali parecia errado. Empurrei a porta lentamente, as dobradiças rangendo alto no silêncio. O interior da casa estava mal iluminado, com a luz vindo de uma velha luminária no canto da sala de estar. O lugar tinha o cheiro de desuso, o ar pesado e estagnado. Chamei, anunciando minha presença, mas não houve resposta. Apenas o som do vento balançando as árvores lá fora e o leve zumbido da geladeira na cozinha. Entrei na casa, o chão rangendo sob o meu peso, e comecei a me mover pelos cômodos. Era uma casa pequena e desorganizada, cheia de móveis antigos e bugigangas, o tipo de lugar que parecia não ser atualizado há muitos anos. A sala de estar levava a um corredor estreito, com fotos de família que pareciam ter décadas. Conforme avançava, o desconforto que eu já sentia aumentava, formando um nó frio no meu estômago. No final do corredor, me deparei com uma porta fechada. O ar ali estava mais frio, a luz mais fraca, como se a própria atmosfera estivesse tentando me repelir. Hesitei, minha mão pairando sobre a maçaneta. Havia algo errado com aquela porta, com aquele quarto, como se estivesse segurando algo que não deveria ser perturbado. Mas eu tinha um trabalho a fazer. Respirei fundo, girei a maçaneta e empurrei a porta. O quarto além era pequeno e escuro, iluminado apenas pelo brilho fraco de uma única lâmpada em uma mesa de cabeceira. A cama estava desfeita, os lençóis amassados e manchados, como se alguém estivesse deitado ali por dias. No canto do quarto, encolhida no chão, estava a mulher que tinha feito a chamada. Ela era idosa, talvez no final dos seus 70 anos, com cabelos brancos e finos que caíam em mechas desordenadas ao redor de seu rosto. Vestia uma camisola que era grande demais para seu corpo frágil, o tecido pendendo solto em seus ombros finos. Seus olhos estavam arregalados e vermelhos, me encarando com uma mistura de medo e desespero. "A senhora está bem?" perguntei, me aproximando. Mas ela não respondeu, não se mexeu. Apenas me encarava, sem piscar, respirando de forma curta e ofegante. "Senhora", repeti desta vez com a voz mais suave, tentando tirá-la do estado em que se encontrava. E então, sem aviso,
Ela começou a se arrastar em minha direção. Era um movimento lento e brusco, como se estivesse sendo puxada por fios invisíveis. Ela não usava as mãos ou as pernas, apenas o corpo, arrastando-se pelo chão de maneira completamente antinatural. Seus olhos nunca deixaram os meus, arregalados e sem piscar, enquanto se aproximava cada vez mais. Havia algo terrivelmente errado na maneira como ela se movia, algo que fez os pelos da minha nuca se arrepiarem. Instintivamente, dei um passo para trás, com o coração disparado no peito. Eu a chamei de novo, mas ela não respondeu. Continuava se aproximando, arrastando-se com aquele movimento horrível e brusco. Era como ver uma marionete sendo controlada, seus movimentos mecânicos e sem vida. Fique para trás. Avisei, minha mão pairando sobre o coldre, mas ela não parou. Apenas continuava se arrastando, seus olhos arregalados e vazios, sua boca levemente aberta, como se estivesse tentando falar, mas não conseguisse formar as palavras. Minha mente corria, tentando entender o que estava acontecendo. Seria um ataque ou um derrame? Mas não. Aquilo era diferente. Algo muito mais sinistro. O ar no quarto parecia ficar mais pesado, as sombras nascendo e se estendendo pelos cantos, como se a própria casa estivesse viva, observando. De repente, a mulher parou, a apenas alguns metros de mim, seu rosto pálido e fantasmagórico à luz fraca. Sua cabeça inclinou-se levemente para o lado, seus olhos ainda fixos nos meus, e então ela falou. "Eles estão aqui", sussurrou sua voz rouca e quebrada. "Eles vieram me buscar." Um arrepio correu pela minha espinha e o medo tomou conta de mim. Eu não sabia do que ela estava falando, nem entendia quem ou o que eram eles, mas o terror em sua voz era inegável. "Quem está aqui, senhora?" Perguntei, tentando manter a voz firme, mas ela não respondeu. Em vez disso, soltou um gemido baixo e assustador, um som que me gelou até os ossos. Era um grito de puro medo, o tipo de medo que surge ao saber que algo terrível está prestes a acontecer, algo do qual não se pode escapar. E então, ela se lançou sobre mim. Aconteceu tão rápido que mal tive tempo de reagir. Um momento ela estava no chão, e no instante seguinte estava de pé, suas mãos agarrando meu uniforme, seus olhos selvagens e frenéticos. Tropecei para trás tentando empurrá-la, mas ela era surpreendentemente forte para alguém tão frágil. Suas unhas se cravaram em minha pele, e seu hálito quente e fétido invadiu meu rosto. "Tire-os daqui!" Ela gritou, sua voz aguda e desesperada. "Tire-os da minha casa!" Finalmente consegui empurrá-la para trás. Ela caiu no chão, desmoronando em um monte de lágrimas, soluçando incontrolavelmente, seu corpo tremendo a cada respiração ofegante. Eu fiquei ali, ofegante, meu coração disparado, tentando entender o que acabara de acontecer, mas não havia tempo para processar. Nesse momento eu ouvi um som suave de arrastar vindo do corredor. Virei-me, minha mão instintivamente indo para minha arma, e os vi. A mulher atrás de mim soltou outro gemido de desespero, e foi nesse momento que o terror me atingiu. Essas eram as coisas de que ela tinha falado, as entidades das quais ela tanto tinha medo, e agora estavam vindo para mim. Eu não esperei para ver o que aconteceria em seguida. Virei e corri, meus passos ecoando pela casa, enquanto eu disparava em direção à porta da frente. Podia ouvi-las atrás de mim, o som de seus passos arrastados ficando mais alto, mais próximo. O ar estava pesado com o cheiro de podridão, algo velho e esquecido, como se tivesse sido enterrado por séculos. Arrombei a porta da frente, o ar frio da noite me acertando. Não parei, nem olhei para trás, apenas continuei correndo até chegar ao meu carro de patrulha. Pulei para dentro, minhas mãos tremendo tanto que mal consegui colocar a chave na ignição. Finalmente o motor rugiu e pisei fundo no acelerador, os pneus cantando enquanto eu acelerava para longe daquela casa. Não parei até estar a quilômetros de distância, com as luzes da cidade finalmente aparecendo à vista. Só então encostei o carro, minha respiração pesada e entrecortada, minhas mãos ainda tremendo. Liguei para a central relatando o que havia acontecido, mas omiti os detalhes, as figuras, o comportamento estranho da mulher, as coisas que ela disse. Sabia que ninguém acreditaria, e honestamente,
Nem eu sabia se acreditava no que tinha acabado de ver. Eu sabia que eles não acreditariam. Iriam dizer que era exaustão, estresse. Eu mesmo não tinha certeza se acreditava. Mas eu não conseguia me livrar da sensação de que havia visto algo real, algo que desafiava qualquer explicação. Ainda podia ouvir o lamento daquela mulher nos meus ouvidos. Ainda via aquelas figuras se movendo em minha direção na escuridão, seus olhos brilhando fracamente, suas bocas retorcidas em gritos silenciosos. A casa foi abandonada depois daquela noite, deixada para apodrecer e se decompor. Apenas mais um lugar esquecido nos arredores da cidade. Nunca voltei. Nunca tentei descobrir o que realmente aconteceu lá. Algumas coisas são melhores deixadas no desconhecido, melhores no escuro onde pertencem. A mulher que se arrastava foi apenas o começo de um pesadelo que nunca esquecerei. Um pesadelo que ainda me persegue até hoje. As coisas que vi naquela noite, as coisas que vieram para ela, elas ainda estão lá, apenas além da luz, à espreita nas sombras. E se você tiver o azar de encontrá-las, saberá o que é o verdadeiro medo, porque algumas coisas não podem ser explicadas, não podem ser compreendidas. Elas simplesmente são. E isso é o mais assustador de tudo. Ser policial em uma cidade pequena tem suas vantagens e desvantagens. Por um lado, você conhece todo mundo e todo mundo conhece você. Mas por outro lado, isso significa que você é o primeiro a ouvir sobre qualquer acontecimento estranho ou boato que circula pela comunidade. Na maioria das vezes não é nada demais, só fofoca local ou mal-entendidos inofensivos. Mas de vez em quando, você recebe uma chamada estranha. Essa era uma dessas chamadas. A ligação chegou numa tarde fria de outono. Eu estava sentado na minha viatura, tomando um café morno, quando o rádio ligou de repente. A voz da atendente estava calma, quase indiferente, enquanto ela passava os detalhes. Um caminhante havia relatado ter visto um homem velho nos arredores da cidade, agindo de maneira estranha. O caminhante o descreveu como desorientado, vagando sem rumo e murmurando para si mesmo. Não parecia grande coisa, mas numa cidade como a nossa, até um incidente menor poderia se tornar algo mais sério. A floresta não ficava longe da velha rodovia, um lugar onde as pessoas ocasionalmente se perdem ou se machucam. Achei que valia a pena verificar, nem que fosse apenas para garantir que o homem estava bem e trazê-lo de volta à cidade, se precisasse de ajuda. Respondi no rádio dizendo que atenderia o chamado e comecei a dirigir em direção à floresta. A estrada era estreita e sinuosa, com árvores altas ao redor, parecendo se fechar enquanto eu dirigia mais fundo na mata. As folhas tinham tons de vermelho, laranja e dourado, cobrindo o chão como um tapete de cor. Era o tipo de cena que as pessoas vêm de longe para ver, mas naquele dia parecia diferente, mais escura, mais assustadora. Quando cheguei ao início da trilha, onde o caminhante disse ter visto o homem, estacionei o carro e saí, sentindo o silêncio da floresta. Os únicos sons eram o farfalhar das folhas ao vento e o canto distante dos pássaros. Peguei minha lanterna, embora ainda fosse dia, e comecei a descer a trilha. Era estreita, com árvores tão juntas que bloqueavam grande parte da luz do sol. Eu caminhava devagar, procurando qualquer sinal do velho. Quanto mais eu avançava, mais eu também notei o silêncio. Um silêncio inquietante. Os sons usuais da floresta, o canto dos pássaros, o farfalhar dos esquilos nas folhas, estavam ausentes, como se a floresta inteira estivesse prendendo a respiração. Após cerca de 20 minutos de caminhada, vi algo fora da trilha. Um caminho estreito, quase invisível, levando mais fundo na floresta. Parecia que ninguém passava por ali há anos, o chão coberto de mato e galhos caídos. Mas algo me chamou a atenção, um pressentimento de que aquele era o caminho certo. Eu me virei e segui por essa trilha, que serpenteava para mais fundo na floresta. As árvores pareciam crescer ainda mais altas e densas, com os galhos entrelaçados acima, bloqueando a luz. O ar ficou mais frio,
e as sombras se alongavam à medida que o sol começava a se pôr. E então eu o vi. Ele estava parado à beira da trilha, de costas para mim, olhando fixamente para algo à distância. Era alto e magro. Suas roupas velhas e gastas pendiam frouxas em seu corpo frágil. Seu cabelo era branco e desgrenhado, caindo sobre os ombros como uma cortina emaranhada. De onde eu estava, conseguia ouvi-lo murmurando algo com uma voz baixa e rouca. "Senhor?" Chamei, tentando manter minha voz calma e sem ameaças. Ele não respondeu, nem sequer reconheceu minha presença. Apenas continuou olhando para o vazio, com as mãos entrelaçadas à frente e a cabeça levemente inclinada, como se estivesse ouvindo algo que só ele conseguia escutar. Dei mais um passo, minha mão repousando sobre o rádio. "Senhor, está tudo bem? O senhor precisa de ajuda?" Novamente nenhuma resposta. Agora eu estava perto o suficiente para ver que suas roupas estavam cobertas de terra e folhas, como se ele estivesse ali há dias, talvez semanas. Sua pele era pálida, quase cinza, e havia um cheiro estranho no ar, como terra úmida e decomposição. "Senhor?" Tentei de novo, dando mais um passo à frente. Foi então que ele se virou. Seu rosto era cadavérico, os olhos fundos nas órbitas, e sua pele esticada sobre o crânio, dando-lhe uma aparência esquelética. Mas foram os olhos que me assustaram, pálidos e vítreos como os de um peixe morto, me encarando sem qualquer sinal de reconhecimento ou emoção. Por um momento, ficamos ali, parados, apenas nos olhando. Meu coração batia acelerado no peito, minha respiração curta e ofegante. Havia algo profundamente errado com aquele homem, algo que ia além de simples desorientação ou confusão. Ele então se virou e começou a caminhar para longe, movendo-se com um andar estranho e rígido que fez minha pele arrepiar. Eu hesitei, minha mente correndo. Parte de mim queria segui-lo, tentar ajudá-lo, mas outra parte, aquela que gritava para eu sair dali, me manteve paralisado. Observei enquanto ele desaparecia entre as árvores, sua figura sumindo nas sombras até estar completamente fora de vista. Era como se a floresta o tivesse engolido, e o silêncio ao meu redor se tornava quase palpável, pressionando como um peso físico. Fiquei ali por um tempo que pareceu uma eternidade, tentando processar o que eu acabara de ver. Meu treinamento dizia para segui-lo, para garantir que ele estava bem. Mas meus instintos gritavam para eu sair dali o mais rápido possível. Antes que eu pudesse tomar uma decisão, ouvi algo. Um som de farfalhar vindo da direção para onde o velho havia ido. No início era fraco, quase imperceptível, mas rapidamente ficou mais alto, mais próximo, até que estava em cima de mim. Virei-me, iluminando a escuridão com minha lanterna, mas não havia nada lá. Apenas as árvores, as sombras e a vegetação densa. No entanto, o som persistia, movendo-se pela floresta, circulando ao meu redor, ficando mais alto a cada segundo que passava. Meu coração disparou, minhas mãos tremiam enquanto eu tentava pegar o rádio. Eu precisava chamar reforços, precisava de alguém lá comigo. Mas assim que alcancei o rádio, o som parou. A floresta caiu no silêncio de novo. E foi então que senti uma presença logo atrás de mim, tão próxima que eu podia sentir sua respiração na nuca. Virei-me rapidamente, a lanterna cortando a escuridão, mas não havia nada ali. Apenas a trilha vazia, estendendo-se nas sombras. Mas eu sabia que não estava sozinho. Eu podia sentir. Algo estava me observando, esperando, logo fora do meu campo de visão. O sol já quase havia se posto. A floresta estava imersa na luz fraca do crepúsculo. As sombras se alongavam e as árvores pareciam torres silenciosas ao meu redor. Eu estava sozinho, a quilômetros da casa mais próxima, da estrada mais próxima. Os únicos sons eram o farfalhar das folhas ao vento e aquele rosnado baixo e ameaçador ecoando entre as árvores. Forcei-me a mover. Minhas pernas pareciam pesadas enquanto dava um passo para trás, depois outro. O rosnado me seguia, ficando mais alto, mais próximo, até que era tudo o que eu conseguia ouvir, abafando qualquer outro som. Foi então que eu comecei a correr, meus pés batendo com força no chão enquanto eu disparava de volta pela trilha. Os galhos chicoteavam meu rosto, a vegetação agarrando minhas roupas, mas eu não parei, não olhei para trás.
Tudo o que eu conseguia pensar era em sair dali, chegar ao meu carro, escapar do que quer que estivesse naquelas árvores. A trilha parecia se estender para sempre, as árvores se fechando ao meu redor, as sombras ficando mais escuras e profundas. Eu ainda ouvia aquele som, me seguindo, me perseguindo como um predador implacável atrás de sua presa. Finalmente eu saí da floresta. A entrada da trilha apareceu à minha frente. Meu carro de patrulha ainda estava estacionado exatamente onde eu o deixei. Eu não parei, não desacelerei, até estar dentro do carro, batendo a porta atrás de mim. Só quando cheguei de volta à cidade, com as luzes brilhantes das ruas surgindo à vista, foi que finalmente me permiti respirar, soltar o medo que me envolvia tão intensamente. Mas eu não conseguia me livrar da sensação de que havia algo lá fora, algo que não deveria estar. Ainda penso naquela noite, ainda me pergunto o que realmente estava naquelas árvores. E toda vez que passo pela entrada da trilha, um calafrio percorre minha espinha, uma lembrança fria do medo que senti naquele dia. Às vezes, quando você se aventura muito longe no desconhecido, pode encontrar mais do que esperava, pode encontrar algo que estava te esperando desde o início.